Dessa vez o café com Reurb, o café da tarde, não, da noite, né? Aqui 7h37 pontualmente. Estamos aí firme e forte, graças a Deus. Semana passada não teve, mas estamos aqui firme. Vamos lá. De novo aí um prazer, né? Obrigado por vocês estarem aí comigo. E vamos em frente para mais um bate-papo. Dessa vez eu trouxe Dr. Juan, experiente aí em Reurb. Com certeza ele vai trazer muita coisa boa aí para nos agregar. Vamos lá, deixa eu chamá-los aqui. Obrigado a todos que estão me acompanhando aí. A live vai ficar gravada, mas fiquem aqui com a gente que a gente tem muita coisa bacana para a gente conversar. Deixa eu chamar aqui o obrigado. O grupo lá sempre animado. Aqueles que ainda não estão no grupo Conexão, né? Ainda tem uma chance que o grupo está se encerrando. Tá lotando lá, tá ficando cheio. Meu caro doutor Juan, Como é que vai, boa noite, Fernando? como é Tudo que tá? bom, meu nobre? Boa noite aí também, né? Boa noite aqui também. Satisfação falar contigo. Ó, eu sou demais da conta, estou muito satisfeito aí de você ter aceitado o meu convite aí e falar um pouquinho da sua experiência para nós. Estava aqui falando do nosso grupo lá do Conexão Reurb, animado, né? Ah, bastante, né? A gente tem compartilhado bastante ideias lá. A gente, o brabo aí da Reurb, aí, o doutor Juan, tá sempre lá manifestando. É isso aí, dando umas aulas lá pra gente. Nada, a Aqui, gente mas mais uma vez, reforça aí meus compartilha, né? agradecimentos, tá? Ué, a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? Eu acho que não tenho dúvida que depois que eu comecei, né, a me abrir mais e falar mais um pouco, mais eu tenho aprendido. Então isso aí é muito importante, a gente está sempre expondo aí nossas ideias e principalmente também para compartilhar, né, coisas interessantes e que talvez sirvam para outros colegas, não é mesmo? Com certeza. A dialética lá, né? Alguns apresentam a tese, a gente, às vezes, né, por hora apresenta a antítese e a gente tem a síntese lá no final, que é o conhecimento que fica daquilo que são os debates. Eu tenho um perfil, como vocês já devem ter percebido, um pouco mais combativo, acho que isso está incutido aí, enraizado na minha trajetória profissional mesmo, e evidentemente com o tempo a gente sempre amadurece, mas tendo buscado aí sempre o equilíbrio também, né? Ora a diplomacia, ora a força da lei mesmo, mas sempre com foco lá de atingir o objetivo final, que é levar aquelas pessoas que são nosso público-alvo acesso ao tão sonhado imóvel regularizado. E Reúbe, como você bem sabe, né? É uma batalha. Você disse há pouco, discutindo com um colega outro dia, ele falava que, meu Deus, que coisa estranha. A gente muda de núcleo, muda de cidade, vai parecendo que é outro procedimento, não é a Vai. mesma Reúbe. Foi, Isso é tanto o pela registro com o Marcelo. diversidade, né? Tanto pela diversidade de ritos que a Reúbe tem, como também, às vezes, por uma falta de clareza sobre a própria legislação e as interpretações que ela tem da parte daquelas partes, município, cartório e outras partes que estão envolvidas no procedimento. E a nós vem sempre o desafio, a missão de conseguir, né, levar a cabo e efetivar a regularização de imóveis. E ao longo desses anos a gente vai sempre aprendendo um pouco mais. Sakai Isso aí, um aí. abraço, meu irmão. Um abraço pro nosso mestre aí. A turma tá aí, vamos lá. Um abraço aí pro Sakai também. Ó, eu vou voltar um pouquinho aqui, Juan, só pra gente. Vou de Juan mesmo, tá? Vou tirar o doutor, hein? Dispenso também. Sem Aí o problema. que que acontece? Só para quem não me conhece aqui, né? Meu nome é Fernando Guedes, sou advogado. Eu atuo em Minas Gerais, né? Nós temos um escritório atuante em todo o estado e localizado em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Barbosa e Guedes, ADVs, quem quiser aí, comece a nos seguir. Mas já tem aproximadamente aí uns 4 anos que eu estou atuando com o Reurb, prestando consultoria, parceiro aí do Sakai e de outros colegas aí também lá do grupo. Juan, aí nós chegamos a conversar, se eu não me engano, eu estava lembrando de uma parceria, né? Enfim, como eu sempre falo, aliás, na verdade, quem falou isso foi o Sakai, né? Que quem trabalha com Reúbe não pode ter ciúme, né? Porque quando pensa que não, surge uma oportunidade para trabalhar com um colega, a gente está sempre aprendendo. Então, nesse período que eu estou atuando aí com consultoria, enfim, né? Atuando com Reúbe, nesses 4 anos, a gente vai aprendendo um pouco mais e compartilhando aí em relação a isso, como eu já falei aqui anteriormente. Temos aí o grupo nosso lá, o Conexão Reurb, né, que a gente tem vários profissionais envolvidos. Hoje eu acho que, aliás, acho não tenho dúvida que os melhores do mercado hoje estão lá, né, os melhores de Reurb aí do país, com certeza estão lá. Estamos também
sempre aí comentando nas lives, quem me acompanha aqui no Café com Reurb. Hoje o café mudou de horário, né? Passou para 7h30 da noite. Quero que vocês também falem a opinião de vocês, se gostaram mais em relação a esse horário, e deixem nos comentários aqui também depois quem que vocês acham que eu devo trazer aqui para conversar. E aí, ô Juan, eu já vou entrar pedindo aí para você se apresentar também e que você fale aí a sua história, como que você chegou na Reope. Como dizem aí, vou começar do começo. Conta a sua história aí, primeiro se apresentando e como você chegou a esse ponto aí que nós estamos aí trabalhando. Então, lá no ano de 2016, com o advento da medida provisória 759, eu era assessor parlamentar no Congresso Nacional e acompanhava o trâmite da normativa sobre REURB e atuava com um colega no escritório, advogado, inclusive advogado brilhante, que divide comigo a autoria do livro, Curso Avançado de Regularização Fundiária. Esse mercado, né, que se abria com a edição dessa lei. E em 2017, quando ela foi promulgada, a gente viu, então, que deveríamos consolidar aquela ideia que já existia na parte desse sócio lá do Hilton, de criar um instituto para que fizéssemos, né, aí a todo o país a oferta desse trabalho de regularização de imóveis. E ao criar um instituto, a gente queria atender aquilo lá, né, que está previsto no artigo 14 da lei, de atuar como um legitimado, né, a requerer a regularização via REURB. De lá para cá, a gente vem desbravando. Se hoje esse trabalho ele é difícil, né? Naquela época, então, quando eu falava de aquisição originária por meio de REURB, usando o título de legitimação fundiária, o pessoal achava que a gente era louco, falava, meu Deus, aquisição originária é uso capião e por aí vai. E de lá Normal, para né? cá Quem não passou por isso, né? a gente vem desbravando então esse trabalho. Eu então passei com o tempo a me dedicar quase que exclusivamente a isso. Tem um escritório de advocacia onde a gente também atua com outras demandas, mas hoje estou como presidente do Instituto Cidade Legal, né? É uma instituição que foi fundada em 2016 e consolidada lá em 2017 com o advento dessa lei. De lá para cá, temos trabalhado com esse procedimento. Hoje a gente está em mais de 100 municípios do Brasil, mais de 8 estados, e procurando levar isso aí Brasil afora. No ano de 2000, acho que foi 2019, a gente teve a ideia de lançar o livro, né, o Curso Avançado de Regularização Fundiária Urbana. Teve uma boa aceitação. 2020, tivemos também o curso, criamos a plataforma REURB Plus, e de lá para cá temos aí expandido nossos trabalhos e aceitado essa missão, né, porque efetivar REURB é uma missão complexa, não é nada fácil, como todos nós sabemos, mas cabe a nós aí ter a garra, a persistência, né, a dedicação para dar efetividade a esse trabalho. Então, desse tempo de lá para cá, a gente enfrentou de tudo. E eu acho que, talvez por essa minha atividade precoce com o procedimento, desde lá de 2016 para cá, a gente enfrentou muito preconceito, enfrentou muito desafio, assim, que desde baixa complexidade técnica a mais alta complexidade técnica, e isso aí moldou, né, esse nosso perfil combativo, para que a gente conseguisse hoje, né, chegar aos municípios onde a gente vai e falar, olha, a REURB ela vai acontecer, né, claro que sempre pelo prisma da diplomacia, mas se necessário for, né, a justiça está aí para equilibrar, né, os poderes, eles são autônomos e harmônicos entre si, mas o judiciário muitas vezes tem sido recorrido para controlar os atos administrativos ali, com participação de prefeitura, no procedimento da REURB, seja ali nas corregedorias ou no judiciário em si mesmo, quanto a atuações de cartórios ou de municípios, e nós, nesse tempo, temos procurado nos dedicar para dar efetividade a essa lei fantástica, né? A REURB é uma legislação assim, que veio para realmente mudar o cenário da situação fundiária brasileira, e a nós essa missão, né, de dar efetividade a isso. E estamos aí à disposição para desbravar esse Brasilzão aí ao lado dos colegas. Parabéns pelo grupo lá, vocês estão assim, sem comentários. É um grupo onde, de fato, a gente vê a REURB tomando vida, os debates acontecendo. Eu às vezes, nesse meu perfil dinâmico e sarcástico, tenho lá as minhas colocações peculiares, mas eu valorizo muito o grupo e os profissionais que ali estão. Claro. Acho que, independente das divergências intelectuais, e elas são salutares, elas são importantes para que o conhecimento seja construído na dialética, né? Mas o respeito a todos, e sou fã do grupo lá, fã do trabalho de todos vocês, e para mim é um privilégio estar nesse mercado aí ao lado de vocês.
É isso aí. Eu vou até falar aqui que já me perguntaram aqui a respeito do grupo, né? O grupo é o Conexão Reouro. Nós temos um grupo de WhatsApp aí que a gente discute sobre temas importantes aí em relação a Reouro. Para quem ainda não está lá, manda aí um direct para mim ou para o Sakai que a gente inclui lá no grupo, tá? Mas vamos lá, Juan. E uma coisa que você falou então, que você viveu aí a história desde o do começo em relação, desde a medida provisória, você já estava acompanhando isso lá, a questões legislativas, né? Agora, o que eu tenho acompanhado também, eu acredito que assim como você, né? Você já pontuou aí em relação a essas questões da falta de conhecimento, né? Eu muitas e muitas vezes fui visitar prefeituras e ouvi até procuradores, servidores lá da prefeitura que até riam, né? Falaram, poxa, essa lei não vai pegar, isso não existe. Como é que pode fazer tirar a propriedade de um e passar para outro e não é judicial? Isso meio que até hoje, talvez o termo não seja esse, mas vou usar aqui, buga, né? Dá uma bugada, principalmente na cabeça de advogados, né? Porque a gente tem lá na advocacia o nosso teor assim um pouco mais burocrático, né? Um pouco mais complexo de ver as coisas e às vezes até de certa forma prejudicial entre aspas, né? Porque não consegue ver a coisa de forma ampla, né? Então com isso eu tenho certeza que você também deve ter passado por isso aí e eu ia te perguntar em relação ao que você vê hoje. A gente vê hoje também lá no grupo, né, essa questão das conversas que estão acontecendo, que muita coisa vem acontecendo em vários estados hoje. Você falou aí que atua em vários municípios, tenho certeza que não só em Minas, né? Então, a gente vê alguns estados mais avançados em relação ao o que nós vamos tocar aqui no ponto, tema principal, que é um alinhamento de procedimentos, né? Mas nós aqui em Minas vemos uma questão aí em relação a isso, de ainda não ter uma norma legal nesse sentido, nós estamos falando aqui em relação a cartório e prefeituras, enfim. Mas fala um pouquinho só sobre esse início aí e o que você viu desse panorama aí de mudança em relação à atual realidade. Assim, eu vejo que a gente tem uma faca de dois gumes, na medida em que a popularização, o maior conhecimento sobre esse procedimento fantástico de REUB abre um leque maior de oportunidade para nós, operadores desse procedimento. Então, quanto mais conhecido, quanto mais se fala, quanto mais pessoas, autoridades, lideranças se envolvem com isso, mais o mercado cresce, mas também com a popularização a gente atrai muitas vezes o problema da falta de domínio, de um conhecimento mais denso do Maus processo. profissionais, infelizmente, né? Acho que até mesmo eu, quando comecei lá em 2016, não sabia 2% do que eu aprendi até o dia de hoje. Então, acho que tudo que é novo, e a lei é, de certo modo, nova no que toca à data da promulgação dela, seja de 2016, da medida provisória 2017, da 13465, mas para o município que começa a lidar com aquilo ali, é complicado. Então, essa imaturidade na lida com a legislação, com o procedimento, traz muitas vezes dificuldades. Então, na mesma medida que popularizar é bom, que cresce o mercado, muitas vezes atrai uma ignorância ali pela imaturidade, pelo conhecimento ali inicial sobre o procedimento e gera para operadores da REUB como nós, da esfera privada, uma dificuldade às vezes na lida com o município, com o cartório. E aí duas questões, uma que é muito bem pontuada lá, que eu vi recentemente o Luciano Chaves falando aí na live, a Ana Cristina falando lá no grupo também, que eu acho que é crucial nós, operadores do direito, operadores da REUB, seja na área da engenharia, na área do direito da REUB, como um procedimento em geral, né? A gente precisa conhecer a dificuldade, o desafio que é para aquele município onde a gente está atuando, ou para o Estado, ou para a União. O Estado e a União são um pouco mais tranquilos de lidar, porque pelo menos nos estados e as tratativas que eu tive com a União foram bem técnicos, foram tranquilos com a SPU ou com o Estado, mas vejo mais dificuldades com municípios. Então, conhecer quais são os desafios, né, as inseguranças que muitas vezes se chega para o município entender que o prefeito vai emitir um título, que ele vai otorgar um título a um morador que antes era feito por um processo muito mais burocrático e complexo, e que isso traz para ele uma responsabilidade, ele tem que sentir muita segurança em quem está operando aquela reunião. Quem é essa empresa, quem é essa instituição, o cartório também, que para muitos cartórios do Brasil hoje ainda é algo muito novo. Existem as dificuldades naturais dos cartórios, se fazer busca cartorária, a gente vai até falar disso aqui, alguns casos práticos que eu vivencio no Instituto, que são precedentes muito importantes para nós, operadores da REUB. Então, o cartório, às vezes, ele tem toda uma dificuldade. O cara tem um livro lá, um tanto de livro,
que ele vai lá, quando você pede uma matrícula de um bairro, folhear aquilo lá tudo. Que muitas vezes ele não tem um indicador que facilite isso. Aí ele vai lá fazer, meu Deus, vem essa REURB, Estado de Minas Gerais, criou-se a legislação, mas não regulamentou para ter o fundo que vai indenizar os cartórios. Na grande maioria dos estados do Brasil, isso também é uma realidade. Os cartórios não recebem a indenização pela REURB. Eu vou fazer de graça. Eu vou fazer não tem nem mão de obra para isso. Não vou ganhar nada. Vou fazer um registro aqui. Vou ter um trabalho danado para fazer busca nos meus livros, para encontrar essas matrículas, fazer esse registro em um prazo que a lei me impõe. Esse negócio é muito complicado. Tem cartório que não enxerga lá na frente e fala, olha, a regularização eu vou abrir aqui, né? Todo um leque de mercado para que eu possa faturar. E aí, muitas vezes, foca na dificuldade. E se o operador da REURB que está lá não busca esse diálogo com o município, com o cartório, aí as dificuldades elas tendem a ser maior. Há também, é claro, as dificuldades que são, né, impelidas lá por uma postura de interesses escusos, seja de pessoas ligadas à prefeitura, seja de pessoas ligadas ao cartório, e aí que está a importância do domínio da legislação e do procedimento da REURB de nós operadores. Ter o domínio do assunto, sobretudo do ponto de vista jurídico, para chegar na prefeitura e dizer para o morador, olha, quando o morador um pouquinho, Juan. de que vai acontecer. E para que isso, né, para que nós possamos falar isso, para que nós possamos prometer ao morador lá, essa REURB, que ela vai acontecer, a gente precisa ter um domínio do que é o limite do município, do que é o limite do cartório e em que ponto nós podemos ajudar na função de cada um deles, né? Aí é que tá. Às vezes eu também sofri muito isso, porque eu chegava assim, ó, eu sei o procedimento é assim, o município vai fazer, o cartório vai fazer, e aí virava uma guerra. Aí depois eu fui entender que, olha, será que eu estou procurando conhecer qual é a dificuldade do município? Será porque o município está me demandando aquilo ali? Será que falta um esclarecimento? Será que ele tem algum outro motivo que é importante eu conhecer, mesmo que seja sem amparo legal? E o cartório, por que ele está criando essa dificuldade? Será que é porque ele não entendeu bem a legislação como deveria entender? Será que é porque ele está com alguma dificuldade? Tem cartório que pede, sei lá, e dá um apoio para o funcionário. Bota o funcionário para me ajudar a abstrair dessas questões legais sobre isso. Bota o cara para ajudar a gente a folhear os livros aqui, para achar essa matrícula. Bota alguém. Então, é importante na REURB conhecer as dificuldades de cada uma das partes para saber de que modo que você pode ajudar, mas, ao mesmo tempo, os operadores da REURB devem conhecer os limites que o município tem para não dar uma decisão ou para indeferir, né? Ou o cartório para não promover um registro, ou a demora em promover um registro, a demora em emitir uma nota, ou emitir uma nota sem nenhum fundamento legal e achar que no máximo isso vai gerar uma suscitação de dúvida, e não é bem assim. Então, nós temos tanto que conhecer a dificuldade das partes, município e cartório, como também, além de nos dispor a ajudar, conhecendo essas dificuldades, saber garantir a efetividade do direito. Saber que na lei estão lá as ferramentas para garantir que, independente da vontade de A ou de B, a regularização vai acontecer e Dona Maria vai receber o registro, o seu João também vai receber e o seu Joaquim também, seja contra a vontade de quem for. Eu, recentemente, em um município, infelizmente, do nosso estado aqui de Minas Gerais, tive que ir à Câmara de Vereadores para requerer a cassação de um prefeito que foi aprovado pelo plenário da Câmara por irregularidades no procedimento de regularização fundiária, porque há dentro da secretaria que cuida de REURB interesses escusos de pessoas lá que não querem que a REURB aconteça, em razão de interesses particulares, e nesse caso não adiantava conhecer a dificuldade do município, porque eu sabia que eram certos interesses, aí o que eu tinha que fazer? Não era dificuldade técnica, né? Não era dificuldade técnica. Aí eu vou virar para a Dona Maria, ó, não sai porque o município não faz. Não, aí não. Aí você vai ficar ad eterno, esperando o município fazer. Vai ficar de eterno esperando o cartório fazer. Aí o operador de REURB, com domínio da questão jurídica, tem que saber as ferramentas necessárias para a lei ser efetivada. Isso aí é o que eu venho fazendo sempre quando eu me deparo com esse tipo de problema. Hoje só entra em município parceiro e cartório também. Mas tem muitos municípios de anos atrás que tem aí no nosso histórico onde eu ainda tenho que voltar e levar praticamente na marra, é mandado de segurança, é ação popular, é ação via legislativo, mas sempre tendo em mente que o seu João, a Dona Maria que nos contrata, ele não quer saber se o município está atrasado, se é o cartório, ele quer receber o documento. E aí é que está a nossa postura de reconhecer isso e fazer o que é necessário
com domínio da legislação, do direito desse morador, a quem nós fomos oferecer a REURB, de ter o imóvel dele regularizado. E muitas vezes a gente tem que fazer isso aos trancos e barrancos mesmo. Esse ponto que você tocou é muito importante, no sentido de que, né, a empresa, né, no seu caso aí, o instituto, enfim, fica numa situação muito complicada porque o serviço já foi entregue a confiança daquele morador que vai ser resolvido, né? Então, esses entraves, quando acontece, isso tem que ser resolvido, eu sempre falo, inclusive para os colegas aqui que vão atuar em REURB. Chegou aí na cidade, vai fazer REURB, faz o caminho normal, né, que é aquele caminho diplomático, né? Vai na prefeitura, conversa também com o cartório e principalmente esse ponto que você tocou, que é o quê? Entender qual que é a dificuldade. É a dificuldade técnica? Não estão entendendo qual que é o procedimento? E aí vem onde a gente fala que, como você mesmo falou, a questão da capacitação, que eu sempre digo aqui. Primeira coisa vai atuar com o REURB é ler a legislação seca. Vai lá e lê a Lei 13465, lê o decreto-lei também, para entender e principalmente na hora que for necessário, tanto uma ajuda, tanto para o município e quanto também para cartório, né, quando digamos ajuda aqui, é nessa diplomacia de procurar conversar e resolver o problema, se resolva. Mas também, quando for necessário agir com um pouco mais de afinco, tenha também um instrumento ali dentro da lei para conhecer e com isso exigir que seja feito simplesmente o que a lei fala, né? Porque às vezes muita gente quer reinventar a roda, né? A gente vê às vezes em município, né? Quer fazer coisas que não existe, não está ali, é simples, né? É fato, é ler a lei. Então, realmente, para quem tem conhecimento ali, fica muito mais fácil. Nós tivemos, outro dia eu estava conversando com uma prefeitura, e aí lá veio ele falando que não poderia fazer REURB naquele município ali, porque naquele determinado núcleo, na verdade, por causa da questão do lapso temporal, né, de 2016. E ali nós temos na lei outros instrumentos, sem ser a regularização fundiária, né, a legitimação fundiária. Então, a gente demonstrava ali, nesse caso, o operador lá, nesse sentido da prefeitura, que não tinha conhecimento. E, às vezes, a coisa fica um pouco mais complicada e aí tem que judicializar mesmo. Ainda não peguei nenhum tipo de ter esse tipo de judicialização, né, o que eu acho até prejudicial para a REURB. Eu acho que a REURB veio para facilitar, principalmente essa questão de desburocratizar, porque temos aí o nosso mentor aí da lei, né, que é o Silvio Figueiredo, até que é um arquiteto, então acho que isso ajudou muito em relação a não ter aquela burocracia. Eu, sinceramente, acho que se fosse, talvez, isso tivesse saído de um advogado só, isso seria um pouco mais complexo, né? Não desmerecendo, mas a gente sabe que realmente é um pouco mais complexo o olhar do advogado mesmo, até por questões de segurança, querer se precaver mais. O fato é que realmente a lei está aí e a gente tem que ponderar essas questões e fazer de tudo para que isso não vire uma judicialização, porque quem perde é lá na ponta, quem está o objetivo final, que é aquele morador. Mas você, claro, nessa experiência em relação a isso maior do que eu, já houve casos aí de ter que judicializar por questões tais, como você falou, né? Às vezes até por interesses obscuros lá que a coisa não andava. E aí chegava a esse ponto. Essa capacitação aí, como você falou, né? Esse entendimento, eu acho que você também, como você pontuou, mas eu também tenho essa ideia no sentido de que a informação hoje ela está mais ampla, né? Fica mais fácil hoje a pessoa querer estudar e entender da lei. Hoje nós temos aí vários, além não só da lei, temos vídeos no YouTube, né? Temos livros, como o seu mesmo que você falou, e com isso a capacitação hoje fica muito mais fácil. Eu entendo também, não sei se você concorda comigo, que o próprio mercado hoje já está começando a fazer uma seleção natural, digamos assim, né? Eu vejo hoje que muitas empresas estão fazendo REURB, muitas das vezes sem conhecer, e com isso até contratando outras empresas para fazer alguns pontos específicos ali, seja ali na parte de cadastro social, seja ali na parte de engenharia. Então, não sei se você concorda comigo, o próprio mercado está dando uma selecionada nesse sentido. Com certeza. Eu comprei no outro dia, eu estava com todo perdão do riso, porque foi terrível. A internet está falhando aí, Juan. Tá conseguindo me ouvir? Tá melhor? Tô te ouvindo. Ô, Marcela, deixa eu pedir para a mulher mexer o roteado. Marcela! Tô te ouvindo bem, mas tem hora que tá falhando. Mais próximo. Melhorou? Melhorou? Tá ouvindo bem agora? Ouvindo, eu tô te ouvindo.
A imagem que está um pouquinho aí, provavelmente é a internet aí, daqui a pouco vai voltando, mas está dando para te ouvir. Olha, tá dando pra ouvir, gente, beleza? Estou te Só um ouvindo. carregador, só. Só um carregador. Então, é interessante isso, porque outro dia eu tava. Pessoal, fala aí como é que está o som aí. Para mim, estou dando para ouvir. Não muito bem, mas estou ouvindo. Mas eu acho que é a internet aí que pode ter dado uma... Meu Deus, deixa eu arrastar pra ver se vai melhorar mais. Melhorou, ó. Eu aqui tive que mudar a internet também. Dependendo do lugar que eu estou, tem que alterar a internet aqui, Tá dando qual pra ouvir estava. bem agora? Estou te ouvindo. Ah, Estamos te tá. ouvindo. Então, eu tive, se falhar, você me diz, por favor. Eu tive num município recentemente, onde eu lá reuni com o prefeito para falar de REUB. Tá cortando ainda? Acho que eu vou ter que mudar de lugar, então eu descer lá pra onde que eu não vou ter. Agora Tá está cortando cortando um pouquinho. ainda? Tá cortando, Fernando? Agora está picotando um pouquinho. Ah, deixa eu mudar de local. Aí, ó, Sakai tá falando aí da internet, pô. Não pagou não, pô? Deixa eu ver. Ou então pagou, Sakai, e vai ter que processar aí a operadora, com certeza. Vamos aguardar um pouquinho aí que ele vai voltar. Olha, mas eu tava falando aí, o Juan vai me ouvir depois, né? E vai falar essa questão que nós temos visto aí em relação às empresas, né? Que têm feito aí essa subdivisão em Melhorou? relação Tá bom à questão agora? das prefeituras. Tá bom Agora eu tô agora? te ouvindo. Tá Agora ouvindo? melhorou. Ah, perfeito. O pessoal tá ouvindo aí, né? Traga o carregador, por favor, Ó, Marcelo. Então, eu falava outro dia com o prefeito sobre REURB e acontece isso assim, não foi a primeira vez, né? E eu achei muito engraçado. Eu sempre sou muito risonho, descontraído, né? Nesse meu perfil um pouco dinâmico e acelerado. Aí eu dizia, e como é que vai a REURB aqui e tal? Aí aparece aquele servidor típico, aquele entendido que... Não, prefeito, aqui nós estamos fazendo a REURB vai a todo vapor aqui no município. Aí eu, que bacana. Então, de fato, não precisa do nosso serviço, prefeito. Aí eu, quantos títulos já entregou? Ah, não, nenhum ainda. Quando que começou? Ah, tem 3 anos. Então, tem 3 anos, não entregou nenhum título ainda. E como que é o projeto? Vocês fizeram aerolevantamento, equipamento de solo? Não, a gente tá medindo. Tem um rapaz aí que faz um memorial, aí eu mando pro outro ali, ele assina. Aí eu, e qual é o equipamento que vocês usam? Aí ele, não, a gente tá fazendo na trena. Tava fazendo aí, eu vi. eu já visitamos também municípios aí que tem 4 anos de REURB, que tem inclusive comissão de regularização fundiária lá no município, mas entregar título também não são nada não, estava só no papel. O REURB na trena e disse que o cartório já estava em fase de registro e que estava saindo. Eu, Jesus, mas é REURB na trena, o cara tá fazendo ele. Não, é normal aqui na região, todo mundo faz Essa é memorial diferenciada, né? na trena. Eu, meu Deus, como deve ser um memorial na trena? Eu fiquei pensando. Mas isso de fato acontece e a gente vê também um movimento muito recente de uma preocupação dos prefeitos, até por uma série de ações de improbidade e outras medidas de fiscalização sobre processos de REURB, né, que são feitos à margem do que os padrões legais exigem, né? E voltando àquele tema lá, Fernando, eu acho interessante a gente frisar a importância do operador de REURB dominar muito bem O tema, o procedimento, né? sobretudo do ponto de vista jurídico, para conseguir garantir o direito do morador de ter um imóvel regularizado. Uma experiência que eu tive, que é uma questão, eu acho que importante, porque a gente estava discutindo sobre isso no grupo recentemente, quando a gente vai fazer a busca cartorária e fica aquela dúvida, meu Deus, o que eu informo para o cartório fazer a busca para mim? O que eu devo informar? Aí a gente volta, como bem explicou, acho que falou o Luciano, falou a Ana Cristina e outros, sobre o desafio que o cartório tem, porque as transcrições tabulares são precárias, são Precária. antigas, os livros, e é difícil para eles acessarem aquilo ali rapidamente ou de forma certa, né? Sem deixar uma ou outra informação faltar, e a gente não pode ter esse problema porque tem duplicidade de matrícula, entre outros problemas. E aí fica o desafio do operador de REURB informar o máximo de dados possível ao oficial registrador para fazer as buscas, mas às vezes essas informações não são suficientes para facilitar o cartório, para o cartório, a diligência que ele tem que fazer para realizar essas buscas. E às vezes nessa discussão não tem essa informação, o cartório eu só faço se tiver, aí o outro cara eu vou buscar, a gente às vezes faz de tudo e o cartório não realiza a busca sob a alegação de que não tinha dados
suficientes. Eu vivi experiências assim, onde o cartório ele negou realmente fazer as buscas. Eu dei tudo que eu tinha, fui a campo, levantei algumas matrículas, mas muitas outras existiam e eu não tinha como, pelos contratos que eu levantei em campo, por cadastro imobiliário, por nome de ruas, levar o cartório O que ele dizia próprio que cadastro precisava. social também, às vezes algum morador antigo traz alguma informação, né? Ou até algum documento, porque aqui nós temos muito, né? Eu tenho certeza que você também, eu acho que isso é uma questão nacional, daquele famoso, tenho meu registro do meu imóvel, né? E quando a gente vai ver, na verdade é uma escritura, né? Então, várias vezes ali já aconteceu isso, mas pode acontecer também de nessa escritura constar, às vezes, um número de matrícula ali. Tudo isso é uma informação válida que tem que ser levada para o cartório, né? Para facilitar, é claro. Só que aí, superada essa parte em que nós vamos procurar sempre levar o cartório, tudo que tiver ao nosso dispor, e facilitar a vida, o trabalho do cartório na diligência sobre as buscas de matrículas, tem aquela situação, mas e aí? Eu não tenho toda essa documentação, seja a classe de representação, a associação, o colégio registral, que sugere, né, dentro dos formulários lá, que se informe tais documentos para que o cartório fale, eu não tenho esses documentos, e o cartório ele vai ter que fazer a busca, ou então eu vou ficar sem fazer a REURB, porque o cartório fala que com essas informações ele não consegue me informar. Eu já me deparei com uma situação que chegou ao ponto de eu ter que, de fato, judicializar a demanda para coagir, para obrigar o cartório a me informar as matrículas, porque eu só tinha o nome do bairro, algumas matrículas do núcleo e alguns contratos, nome de ruas e etc. E o cartório, então, foi levado a juízo, né? E aqui também é uma questão muito importante de se conhecer, Fernando, porque muitas vezes, quando a gente entra em um embate com o cartório de imóveis, na cabeça do cartório e dos operadores de erro também, fica a impressão de que o único instrumento que a gente tem é a suscitação de dúvida. Quando, na verdade, você faz uma análise mais densa da legislação, ele não é o único instrumento. Inclusive, tem casos que você vai ali, muitas vezes, se sujeitar a uma suscitação de dúvidas, mas o oficial também ele pode ser alvo por fazer uma violação direta à lei de uma representação na corregedoria, entre outras ações. Nesse cartório em específico, é do Estado de Minas Gerais, a gente ressaltou, através de um pedido por mandado de segurança, não foi a suscitação de dúvida a via eleita, porque a suscitação de dúvida ela é tratada dentro da seção de registros públicos na legislação. E busca cartorária não está na seção de registros públicos. É um outro ato. Portanto, diante da negativa do cartório em responder às matrículas, a gente impetrou o mandado de segurança, enfrentamos as teses de que não era a via eleita, mas em sede de recurso no tribunal, fomos vitoriosos e o cartório foi obrigado, só com o nome do bairro e algumas poucas matrículas que a gente informou, buscar todas as outras, porque a gente tem que saber assim que os livros estão lá, eles estão sob domínio exclusivo do cartório. Nós não temos como folhear os livros e achar as matrículas. Nós não temos as informações que vão resolver a vida do cartório para ele realizar a busca. E aí? Eu fico com a devolutiva dele de que ele não conseguiu encontrar com as informações que eu repassei, que são informações que vão ajudá-lo na diligência, ou eu vou coagir o cartório a fazer a busca porque é uma obrigação dele. Na verdade, é uma obrigação, né? As serventias de registro de imóveis, elas têm por obrigação dar publicidade aos atos públicos, aos registros tabulares dos proprietários de imóveis, e muitas vezes nós não vamos conseguir dar a eles tudo que ajudaria a fazer a busca. E aí, nesse caso, é importante que o operador de REURB ele saiba que instrumento utilizar para que, na infelicidade de situação, né, que isso nunca seja necessário, mas caso seja, ele possa usar um instrumento jurídico adequado para buscar a satisfação da demanda dele e coagir e garantir, né, que o cartório faça a busca e as matrículas sejam informadas. Eu cheguei no nível bizarro da situação em que, executada a ação judicial lá, o mandado de segurança foi deferido o mandado de segurança, executamos, e aí o cartório foi, em sede de execução, emitiu uma certidão negativa, dizendo que para aquele núcleo não tinha matrícula, que ele não tinha encontrado. Aí eu fui, então, perfeitamente. Se o cartório diz que não tem matrícula, o que eu vou fazer? Vou pedir que seja aberta a matrícula para aquele núcleo, requerendo o registro do parcelamento do solo, da titulação e tudo mais. Aí, quando eu fui registrar, o cartório foi e me disse, na verdade, eu emiti uma certidão negativa em um processo que não é conclusivo, essa certidão não tem validade. Por isso, eu não vou registrar a REURB, porque eu não consegui encontrar as matrículas com as informações que a empresa falou. Então, o cartório assumiu que ele emitiu uma certidão negativa falsa. E essa certidão negativa falsa é um crime, portanto,
ele cometeu um crime, a gente representou por esse crime contra ele e subimos também para o tribunal o pedido de execução para que o cartório fosse obrigado a informar essas matrículas. Então, agora, ou ele informa essas matrículas, ele comete o crime de desobediência, né? Já está respondendo legalmente pela certidão negativa que ele emitiu, e você percebe que, assim, em outra situação, o operador de REUB ele vai ficar lá, poxa, o cartório não me informou a matrícula, sem a matrícula eu não faço o projeto. Esperando sem o o projeto, só da suscitação de dúvida, né? E aí muita gente pensaria na suscitação de dúvida, quando na verdade ela está ligada lá à questão de registros, não ao pedido de busca de matrículas. E a gente teve êxito nessa demanda, e é importante que o operador de REUB ele saiba como combater esse tipo de medida que muitas vezes fica travada, seja pelo município, seja pelo cartório. Falando daquelas experiências iniciais com o REUB lá em 2016, 2017, eu tive um município que em um decreto, que é absurdo, em um decreto do município, ele colocou um parágrafo lá de um artigo dizendo que não cabia REUB em área pública. Ou seja, ele revogou diretamente uma prerrogativa, um instrumento, que é a legitimação fundiária, que está previsto no artigo 23. E aí, como lidar com esse tipo de situação? O operador de REUB ele tem que estar preparado para poder lidar com esse tipo de situação. A gente fez um decreto legislativo pela Câmara de Vereadores que ia tornar sem efeito esse decreto do Executivo, só que no debate entre base e oposição na Câmara, o prefeito vendo que seria derrubado e que se não fosse derrubado a gente iria impetrar o mandado de segurança, aí ele foi lá e revogou o decreto. Então, perceba que por vezes, seja pelo motivo A, interesses escusos, falta de técnica e de humildade de um município ou cartório discutir o procedimento da REUB, nós, operadores da REUB, temos que estar preparados para, ciente de qual que é o limite do município, qual que é o limite do cartório no procedimento, coagir, né? Usar a lei para que o direito ele seja efetivado. E é muito comum, cartórios principalmente, eu não sou inimigo de cartório, mas em sede de nota devolutiva, uma coisa que acontece e é bizarra, não poderia acontecer, questionarem o mérito do ato administrativo. O cartório, como a gente sabe, quando você interpreta, estuda a lei de registros públicos, ele deve ser até os aspectos formais dos títulos. Um contrato de um particular, para você ter ideia, né? Para o povo que nos escuta ter ideia, você sabe como advogado, o contrato de um particular ele não deve ser discutido no mérito pelo um oficial de registro. Um contrato de um particular, um contrato de compra e venda sobre a metragem de um imóvel. Aí você imagina uma CRF que chega para ele, que é um ato administrativo, portanto, CRF, sendo ato administrativo, goza de todas as prerrogativas que um ato administrativo tem, presunção de veracidade, autoexecutoriedade, legalidade, imperatividade. Então, não poderia jamais um cartório, por exemplo, um tema que a gente discutia no grupo outro dia, dizer que quando o município manda para ele, olha, esse loteamento aqui é um parcelamento regular do solo e trata-se de uma REUB titulatória. O cartório em sede de nota devolutiva não poderia dizer isso não é uma REUB titulatória, isso é um parcelamento irregular do solo e você vai ter que fazer o PRE. Quando ele faz isso, ele comete um ato ilegal, porque ele está fazendo uma análise de mérito do ato administrativo que não é da alçada, não é da competência dele. Portanto, esse tipo de ato deve ser atacado pelo operador de REUB para que o direito do morador seja garantido. O que o cartório pode, em uma situação dessa, é por uma ação autônoma e específica, questionar a eventual ilegalidade de um ato ter sido cometido lá. Em Minas também, eu tive um cartório que falou assim, olha, esse núcleo aí que você está regularizando, ele não é anterior a 79, porque, olha que coisa absurda, segundo os meus registros, esse núcleo passou a existir em 1980. Aí eu disse assim, meu Deus, mas a lei trouxe lá claramente que uma declaração do poder público pode atestar que aquele núcleo foi implantado naquele marco temporal, né, de 1979. O provimento do CNJ fala de uma certidão que o município poderia também emitir sobre isso. E aí o cartório vem analisar o mérito do ato que o município praticou, que tem presunção de veracidade. O município tem a presunção de veracidade dos seus atos. O cartório, quando ele analisa e emite uma nota devolutiva sobre isso, ele está fazendo uma análise material e não formal, ou seja, uma análise intrínseca e não extrínseca do ato administrativo e comete, portanto, uma ilegalidade.
E em Minas isso é até melhor, porque o nosso provimento é muito claro sobre o poder limitado do cartório de analisar os aspectos formais, extrínsecos e não materiais. O cartório tem que ler lá a CRF e dizer assim, ó, como traz a legislação, né? A CRF é um ato administrativo, virá acompanhado do projeto de regularização fundiária e conterá no mínimo 2 pontos. O cartório analisa se aquilo lá está na CRF. Agora dizer, ó, o projeto... Vai pontuar o que fala a lei, né? Vai exigir o que a lei fala. Se aquilo que tem que constar no projeto está lá e se quem assinou, a autoridade subscritora, é competente para tal. Ele não pode dizer, ó, esse título que você deu para a dona Maria aí não é legitimação fundiária, não é legitimação de posse. Ó, essa modalidade da REURB aí não é essa, não é. Ah, esse projeto seu aí não é regular, não, é irregular e eu quero... Ele, quando faz isso, ele extrapola, né, a prerrogativa, os limites legais que ele tem. E aí o operador da REURB, ele tem que saber o instrumento que ele vai utilizar para combater, se não for possível alinhar, é claro. Como eu sempre digo, não sou inimigo de cartório nem de ninguém, acho que somos todos profissionais e partes voltadas para o mesmo fim, que é a regularização, mas por vezes esses abusos, eles acontecem e aí o operador ele tem que ter o domínio, a convicção de qual instrumento jurídico que ele vai utilizar para garantir o direito daquele seu João e da dona Maria lá, porque senão... Pensa só, você vai fazer o pedido de busca e o cartório não te responde. Você vai fazer a regularização como? Vai ficar com a nota devolutiva dele que quer que você preencha aquele formulário. Vai explicar o porquê para o morador, né? Ele quer que você, às vezes, preencha aquele formulário. Tem informação ali que Deus ninguém tem. Difícil. Tem núcleo que é muito. Núcleo clandestino. Você não vai preencher aqui aí, não faz a busca, fica sem a matrícula. Ah, o cartório disse aqui na nota devolutiva que... eu tive isso recentemente no cartório de Minas, inclusive. Um cartório dizendo que não cabia REURB ao núcleo, não, porque ela entendia que o número de construções era pequeno, portanto, o núcleo não estava consolidado e não cabia REURB nenhuma busca de matrícula. Veja só, o cartório fazendo análise de mérito se a REURB era ou não instaurável, se cabia ou não REURB para aquele núcleo, num pedido de busca de matrícula. Aí eu a respondi, funcional, né? dei alguns exemplos para ela de medidas que seriam adotadas contra ela, se ela persistisse na conduta. Aí ela fez um mestrado, uma dissertação de mestrado, disse que estava mandando para o juiz, para o promotor e para todo mundo. E eu, meu Deus, ela está questionando a aplicabilidade da REURB em sede de busca de matrícula. Que mundo que ela vive? Ela é o Superman? Ela é o monarca? Eu não estou entendendo de onde que ela tirou isso. Aí eu pedi até nosso amigo Luciano Chagas, que é o pacificador, me ajuda, liga para essa mulher. O que passa na cabeça dela, ela mandou uma foto do Google Word dizendo não cabe REURB aí. Eu falei, nossa, é oficial e prefeita. Porque a prerrogativa para deliberar se cabe ou não a REURB no núcleo é do município. Se ela entendeu que não cabe, ela tem que cumprir o que está sendo demandado pelo poder público municipal e em uma ação autônoma, sabe-se lá por qual ação que ela vai fazer, uma ação popular em prol da ordem urbanística, ela vai pleitear a ilegalidade do ato lá. Mas não numa nota devolutiva, porque a nota devolutiva não é um instrumento para questionar o mérito do ato administrativo e o operador da REURB tem que ir para cima, se não der para ir na diplomacia, e atacar o ato. Né? Veja o exemplo desse cartório. O cara chegou à audácia de emitir uma certidão negativa falando que não tinha matrícula para o núcleo. Na hora que chegou lá para ele registrar, ele disse não, aquela certidão ali eu só emiti para cumprir a execução, ou seja, fraudar um cumprimento de uma execução judicial, ou seja, desobedecer a ordem judicial, e depois, na hora de registrar, isso é um absurdo. Então a gente atacou isso aí e ele está lá em vias de perder a delegação. E um outro ponto interessante também, aí que eu acho que nós, operadores de REURB, temos que ser firmes e ter os pés no chão, porque a gente é um processo, o estado de Minas, inclusive, acho que é o estado que eu tenho mais problema, um promotor de justiça, para você ver que é absurdo, um promotor de justiça, por interesses também que a gente desconhece, ele na interpretação, né, meticulosa dele lá, entendeu que para a gente fazer REURB, paga pelo morador, eu tenho que informar para o morador que, sendo modalidade social o núcleo dele, ele só paga se ele quiser.
Igualzinho quando você vai a um médico particular lá e ele é obrigado a te falar que você poderia ter procurado o SUS e não ele. É. Aí, eu lembrei para ele da previsão do artigo 33, parágrafo 2º, onde fala que, na modalidade social, o legitimado, o morador, o beneficiário, poderá arcar as suas expensas com os custos da regularização. Mas ele queria que eu previsse isso em contrato. Eu falei, gente, mas pelo princípio da publicidade, que toda lei tem, eu não sou obrigado a constar em um contrato o que está previsto numa lei federal. Já pensou? Para eu prender o cara que matou a Dona Maria, eu Até tenho o que publicar princípio no da contrato para liberdade ele. econômica também, né? Não, Está agora tratando para aí poder prender o cara que matou, eu tenho que ir fazendo, tô te prendendo aqui, porque uma coisa sem nexo, né? Aí o promotor, olha pra você ver que bizarro. Foi um caso assim que prejudicou muito a gente. Eles bloquearam quase R$500 mil na conta da nossa instituição. Tinha o dinheiro lá. Eu acho que isso deve ter até o impressionado. E aí ele fez uma mídia, bloqueou R$500 mil na conta de uma instituição, foi em torno disso. E a gente foi notificado. Olha que absurdo. Essa decisão, ela foi cumprida do bloqueio judicial antes da data da sentença. Uma coisa, só que eles nos notificaram na sexta e no sábado a gente derrubou no tribunal. Então é importante que nós, operadores da REURB, tenhamos a convicção de que nós podemos cobrar sim e quanto quiser em uma área social, porque a lei dá essa prerrogativa. Mesmo sendo social. Mesmo sendo social, você vai lá e cobra 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, o tanto que você quiser. Não existe limite legal, não precisa constar isso em contrato, ainda que alguém queira o contrário. Porque uma frase é certa, e isso tem que estar muito claro na cabeça, não só de operador de REURB, mas de qualquer empresário e cidadão brasileiro. Somos nós, todos nós, escravos da lei. Seja empresário, promotor, juiz, ministro, desembargador, somos todos escravos da lei. E ninguém pode jamais querer fazer algo que não esteja previsto lá ou extrapolar seu poder sem observar o que a legislação fala. Então, quando chegou essa demanda aqui para a gente, claro que a gente não ficou satisfeito, ficou frustrado de ter um bloqueio judicial desse tamanho na conta, mas imediatamente no dia seguinte derrubamos e seguimos firmes e fortes, certos, como sempre, de que a REURB aconteceria, seja contra a vontade de quem for. Do tal promotor, né? Ó, isso aí vem muito de encontro, irmão, que eu sempre falo aqui, né? A gente está sempre conversando aí com colegas aí, operadores, e também outros profissionais, né, que passaram e ainda vão passar por aqui. E eu já ouvi, inclusive, de uma pessoa, né, que para fazer REURB não precisava de advogado, que a lei não exige, né? Eu falei, olha, realmente a lei não exige. Mas deixa eu te falar, não tem condições de fazer REURB sem advogado. O advogado é necessário desde os primeiros atos, nos requerimentos, na parte lá do cadastro social, em todos os momentos. Quando você vai titular, que você participa, por exemplo, como eu já participei da fase ali do cadastro social, que você ouve aquela história do morador, porque às vezes ele está falando a verdade, né? Ele não tem nenhum tipo de documento, é só um contrato verbal na época, e infelizmente ele não tem como comprovar isso. Mas aí, nesse caso específico, vários vizinhos que estavam lá no mesmo momento se prontificaram, assinaram declarações, enfim. Só voltando aqui nesse ponto, né? É claro que a lei não está ali pontuando especificamente, é necessário um advogado para REURB, mas, sinceramente, não tem como. Diante de tudo isso que você expôs aqui para nós, que você passou para a gente de informação, que a gente sempre fala aqui, cada caso é um caso específico, né? Cada um que atua com REURB tem uma história para contar, né? Às vezes uma história triste, mas termina em final feliz, né? Então, é impossível fazer REURB sem um profissional, um advogado que entenda isso. E aí eu venho aqui também falar como hoje o mercado está escasso também de profissionais. Eu acho que todos em REURB ainda tem um mercado muito grande, mas eu não sei você, por essas andanças suas aí, assim como eu também tenho visitado até, né, vários municípios, já tive até em outros estados também, e a demanda de advogado que entenda disso, principalmente nessa área, direito notarial e registral, é uma crescente hoje de que é uma necessidade muito grande. E, infelizmente, a gente vê poucos profissionais aí também da área do direito urbanístico, porque o de advogado, para fazer REURB, tem que entender de tudo um pouco, né? É o que a gente estava, veja só, como que é importante. Se eu tivesse, e aí é raciocínio jurídico mesmo, é estratégia que não faz pouco, faz toda a diferença. Se eu tivesse suscitado dúvida, ao invés de um mandado de segurança, contra o ato do cartório que negou a fazer as buscas, porque eu não dei a ele todas as informações que ele queria,
quanto tempo teria levado para essa suscitação de dúvida ser concluída? O mandado de segurança tem prioridade, o julgamento é rapidinho, você tem a decisão rápida. Agora, já a suscitação de dúvida fica lá por anos. E aí acaba a gestão, 1 ano e meio, 2, acaba a gestão do prefeito. Você suscitar uma dúvida agora, você entrou no município agora, veja só. Você acabou de ser operador de REUB, acaba de entrar no município, entrou há pouco tempo, seu processo está lá fluindo, você prometeu para o prefeito entregar ainda esse ano, antes do mandato acabar. Surge uma suscitação de dúvida e você não domina o direito registral, o direito imobiliário, somente o registral e o constitucional, para poder achar uma outra medida que não a suscitação de dúvida, você acabou com o seu negócio. Se aquele prefeito já ele não quer que você continue lá, se o outro entrar e falou, aquela empresa que está aí na gestão passada, já tem um problema que estava na gestão passada, mas não resolveu nada. Que a forma que fica é essa. Eles estão aí, mas não entregaram nada, não. Às vezes tem CD, mas vai falar isso. Não, essa empresa não, isso aí já não resolveu, né? Aí você não domina, né? E é difícil, eu vou te falar, porque quando a gente fala de suscitação de dúvida, o que passa na cabeça de um juiz, às vezes? Do desembargador até. E olha que eu já vi cada coisa aí. Peraí, é cartório? É regularizado? É dúvida. Tem dúvida. Se o cartório falou uma coisa e ele falou outra, é dúvida. Eles não entram dentro do mérito para analisar. Peraí, na verdade, isso aqui é uma negativa de uma autoridade coatora que deixou de observar e o instrumento não é a suscitação, pode ser um mandado de segurança, pode ser uma outra ação. Não há essa análise. Na dúvida, os caras vão na dúvida, suscita dúvida, aí largou tudo. É o mais comum, né? É o mais comum da gente ouvir aí. Todo mundo fala, não, é cartório, é suscitação de dúvida. Não é. Se estudar a lei, se observar, está lá na seção de registros públicos. A suscitação de dúvida. Quando eu vi o cartório negando a busca com uma devolutiva, falando que não tinha informação, eu falei, pois então tá bom. Aí vem o Ministério, não é a via eleita, havia a suscitação. Eu falei, gente, é a importância do advogado, porque o advogado ele vai fazer o despacho. Você não vai fazer uma petição, porque os caras, às vezes, não vão nem ler, ou vão ler superficialmente, já tem uma convicção formada, às vezes num conhecimento não tão denso quanto o nosso, que está na prática diária, e dá uma decisão baseada naquela convicção. Agora, quando você vai lá, advogado, você já, peraí, eu vou despachar, porque esse tema é complexo, eu domino o assunto, e eu vou mostrar para o juiz, eu vou mostrar para o promotor. E quando eu falei de promotor aqui, gente, o Ministério Público é maravilhoso, viu? Não fica uma ideia de que a gente tem qualquer desavença com o Ministério Público, porque o Ministério Público muitas vezes salva a REUB. Mas já aconteceu de um promotor ter problema com eles na nossa instituição, mas graças a Deus também superado. O Ministério Público é fantástico, muito importante defensor da Constituição, da lei, e ajuda muito a REUB em muitos pontos. Mas aí é que está a função do advogado, né, Fernando? Da gente ir lá, fazer o despacho, explicar para o juiz, explicar para o promotor, explicar para o desembargador a importância de que aquele seja um entendimento da lei, porque isso aí vai dar efetividade à função social da propriedade, que está lá na Constituição, e vamos regularizar, resolver esse problema. Agora, se não for advogado, às vezes não vai ter essa visão que a gente tem de saber fazer um despacho, de fundamentar, de desenhar aquilo que a gente está falando, para que a gente, ao final, tenha sucesso na demanda, né? Então, sem sombra de dúvidas. Hoje eu sou mais gestor, entre aspas, empresário, porque se trata de um instituto, do que advogado, mas acabo ainda tendo muita participação nessas questões jurídicas. O dever lhe chama, né? Você não pode ficar longe, né? É a capa do Superman lá que a gente tem que botar e às vezes ir para a batalha, mas isso porque a gente entende, né, o quanto é para o seu João, lá da ponta, para a Dona Maria, ter o documento deles em mão. E como eu falo, tem lugar aí que a gente faz a REUB rápido, voa. Eu venho da Bahia agora que eu fiz REUB com 1 mês e 3 semanas. Pois é. No Mato Grosso. Nós vimos lá no grupo lá que você colocou um recorde, né, seu, né? Foi o recorde. 3 semanas. Agora eu fiz com 1 mês e 2 semanas, só que aí chegou no cartório e travou lá. No Mato Grosso. É mesmo? Essa aqui é do Mato Grosso, mas acredito que está se resolvendo lá. Por isso que eu citei o caso lá do Mato Grosso no grupo. O cartório emitiu uma certidão, algumas certidões de matrículas, e não tinha endereço do proprietário tabular lá, de um dos proprietários tabulares. E aí eu, seguindo, claro, que a legislação, notifiquei por edital. Aí o cartório falou, mas não tem um telefone, liga para essa pessoa, dá um jeito de achar o endereço dela para notificar pessoalmente.
E aí a gente não encontrou a Mas a lei prefeitura. autoriza por edital. A lei Aí permite. ele pediu que uma matrícula com o nome de um proprietário tabular, dados de um proprietário tabular, sem um endereço, uma matrícula que ele informou, onde não tem um endereço. Aí ele pediu que o município, então, emitisse uma declaração dizendo que ele foi notificado por edital porque não consta na matrícula que ele informou o endereço daquela pessoa. Eu disse, gente do céu, mas você que emitiu a matrícula? Quando Meu Deus! você acha que viu de tudo, ainda aparece mais coisa, né? Só você ler a certidão que você emitiu, você quer que o município dê uma declaração constando o conteúdo da certidão que você emitiu? Aí, doutor, mas é porque eu vou ficar mais seguro assim. Isso acontece, né? Isso acontece. Aí eu falei, pá, então tá bom, então vai demorar mais um pouquinho, não vou quebrar meu recorde, mas vai resolver, tá tudo Vai certo. resolver. E a gente pediu pro município fazer uma declaração constando o conteúdo da matrícula que ele informou. E É, porque a gente vê falar em reúbe nesse prazo aí, realmente tem que estar todo mundo muito bem aliado, né? Na hora que recebe a bola ali, já joga, já logo manda para o outro e vocês também, né? O profissional tem que estar pronto, né? Preparado, já também levando tudo de forma ágil ali, mas pronto para dar as respostas corretas. Mas muito bom. Eu lembro dessa história aí lá no grupo mesmo. Agora, uma outra coisa, em relação também, só para a gente já caminhando para o fim aí, quando a coisa flui bem, a gente sempre acha que passa rápido, né? passa rápido. Mas olha só, em relação à questão do futuro aí, pela sua experiência, pela sua expertise no mercado, né? O que eu falo sempre aqui com os colegas, enfim, que eu tenho conversado é que eu vejo um horizonte muito bom aí para a Reúbe, né? Eu, quando comecei a mexer com isso, eu falei, isso aí vai durar um ano, até a próxima eleição, essa coisa não vai para frente, não. Mas é claro que quando a gente se aprofunda, estuda a lei, sabe da grandiosidade, a gente percebe que realmente ela veio para ficar, né? E cada dia que passa aí, se envolvendo mais profissionais, tribunais de justiça de vários estados aí do país. O que você vê principalmente com essa alteração, a questão dos investimentos, né, que podem ser feitos através das últimas alterações da lei aí, para você falar um pouquinho em relação ao futuro aí da Reúbe. O que você vê de panorama aí? Então, eu acho que o cenário ele é fantástico, né? E aí, com a entrada de investimentos, então, ele fica maravilhoso, Porque o porque investimento sempre foi uma grande desculpa, né? dinheiro é sempre. O Sakai costuma dizer isso, que REURB, quando é direto, paga pelo morador, aí você atinge 30%. Quando é pago pelo morador, mas você é credenciado pelo município, você vai atingir 50%, 60%. Agora, quando é pago pelo município, aí é 80%, 90%, 100% de adesão, porque o morador não vai pagar nada e o município Não vai está pagar nada. participando daquele trabalho ali ativamente. Então, a entrada do recurso público no cenário da regularização de forma mais efetiva, porque o Estado já investiu, a União já investiu, mas esse investimento maciço que promete, tem mostrado que vai acontecer o governo federal, é muito bom, né? Há uma série de dilemas sobre isso, na medida em que o governo anuncia um investimento muito alto, a gente tem os municípios perdendo participação na arrecadação tributária Falar sobre isso, e em aí relação à reforma, né? os municípios acabam contratando menos, mas, sobretudo, e não só, né? Não só pelo cenário de investimento de recurso público na REUB, mas pela popularização do procedimento. Hoje você escuta muito mais falar em REUB em todos os lugares, e por incrível que pareça, como você bem disse, ainda há muita carência de conhecimento, de domínio para o procedimento ser efetivo. Então, quem está no mercado já, quem tem experiência concreta, está com o negócio estruturado, está em vias de estruturar, trabalhando para isso, tem um mercado magnífico. Hoje a gente expande assim, uma média de 2 a 3 municípios por semana, novos de atuação no Instituto. A gente, como eu disse, trabalha em mais de 100 municípios hoje, mas quando você para pensar, são mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, a gente atua em pouquíssimos. Mesmo quando tem muito mercado ainda, né? Mesmo quando a gente compara outras empresas, 10, 15, 20, 30 municípios, a gente tem uma atuação muito grande, ainda é muito pequeno, são mais de 5.000 municípios e, como disse o IBGE lá em 2010, né, no censo, são nos mais de 70 milhões de domicílios brasileiros, mais de 50% estão na informalidade. Então, é um mercado gigantesco, uma carência enorme de profissionais aptos a realizar esse trabalho de forma efetiva. Então, é um mercado fantástico. As nossas expectativas aqui
são as melhores possíveis e não só do ponto de vista profissional, financeiro, mas também social, porque, como todos nós sabemos, né, é de uma relevância sem precedentes, como se diz por aí, né? Existem dois documentos na vida da pessoa, é o RG lá, a certidão de nascimento, né, que é quando ela nasce, e o segundo é o documento da casa própria, a escritura registrada como proprietário do cartório de registro de imóveis, e nós somos os agentes. Do brasileiro, né? Depois da mãe e do pai, nós somos a pessoa que emite o segundo documento mais importante na vida da pessoa. Eu sou particularmente muito honrado em poder participar disso aí. Só te agradecer pela oportunidade, pela não só a oportunidade de estar aqui, a oportunidade lá do grupo onde a gente compartilha conhecimentos e a audiência de todos aí. É um prazer sempre estar aí com vocês, tá? Muito bom. Eu realmente, eu sempre falo, né? Eu tenho certeza que com você também foi assim, né? Porque a maioria que atua com Reúbe a Reúbe que nos conquista, né? Ela que nos chama, né? Ela que nos convoca para trabalhar, né? Então, realmente, quem trabalha com Reúbe não é só por dinheiro, realmente é uma coisa que não é a vocação, mas a Reúbe te conquista de uma tal maneira que a gente não consegue sair disso, né? O Fabrício que fala que é uma cachaça, mas realmente não vou dizer essa palavra não, que é muito forte. Mas realmente a gente não consegue sair. Cada vez que a gente vê essa situação de você conseguir, né, dar o tão sonhado registro de imóveis ali, a gente, assim como você também que tem escritório, você vê quantos problemas lá, direitos hereditários no sentido de processos ali que estão se arrastando anos e anos, inventários, né, briga com família, que podem ser evitados aí lá atrás se tivesse algum tipo de instrumento, né? Então, hoje, um instrumento dessa magnitude, uma legislação tão potente, realmente o que eu falo é que se capacitem. Eu também penso dessa forma, eu acho que o mercado de reúbe está em expansão, mas o mercado vai ser como no mundo selvagem, né? Vai selecionar os melhores, eu não tenho dúvida disso. E a gente que chegou primeiro, a gente tem alguma prioridade no sentido que a gente está aprendendo mais tempo, né? Então, com certeza, a gente vai aí, de certa forma, não vou dizer levar uma vantagem, mas claro que a gente tem que trazer isso a ponto também, que essa nossa experiência conta muito. A gente lei seca não é realmente complementar, fazer uma reunião completa só com isso. Então, a ideia nossa é, cada dia que passa, capacitar. E eu continuo aqui com o Café com Reúbe, vou anunciar para vocês em breve aí o nosso próximo convidado. Para quem ainda não está lá no grupo Conexão Reúbe, mande para a gente aí um direct aqui no Instagram, né? Ô Juan, com certeza, você sabe que eu organizo alguns eventos aí, né? Organizei o último aqui em Juiz de Fora e tal, mas você pode ter certeza que o convite já está feito. No próximo você estará, porque tem muita coisa para você falar aí para a gente, viu? Será um prazer, meu amigo. Fico honrado aí pela estima, pela consideração e aquele ditado, né? A REURB, a regularização, a situação fundiária brasileira é um muro enorme que a gente vem aí dia a dia colocando os nossos tijolos, e a REURB é coletiva, é plural, ninguém faz isso sozinho, e nesse cenário de imaturidade, às vezes, eu diria, de falta de conhecimento, agentes mais experientes como nós e muitos outros que estão lá no grupo são fundamentais para a gente fazer esse disseminar por aí, consolidar um conhecimento sobre um procedimento eficiente e que veio para resolver o problema de todo o Brasil. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente divulga sobre isso, mais a gente ajuda na construção desse muro da regularização fundiária aí do nosso Brasil. Exatamente. E finalizando com a minha frase aqui que eu falo, né? REURB transforma vidas, inclusive a nossa, né? Principalmente a nossa. Graças é isso aí, meu caro. Eu que agradeço muito aí em relação a nosso bate-papo, tá? Com certeza foi muito proveitoso aí em relação a isso. Eu tenho certeza que muitos aprenderam aí tudo com você aí, com o que você falou, a sua experiência. Eu também passando aqui um pouco da minha experiência aí, a gente cada dia que passa aprendendo mais. A cada live, a cada livro que a gente lê, a cada vídeo que a gente assiste aí no YouTube, a cada leitura na lei, a gente volta lá um pouquinho e fala, poxa, pensando aqui uma coisa diferente, é um lugar que vai encaixar, porque a própria experiência vai trazer isso para a gente, né? Mas, enfim, mais uma vez aqui deixo meus agradecimentos. Em relação ao evento aí, já fica o convite, eu vou divulgar aqui depois as datas e o local, mas
Como dizem por aí, estamos juntos. Temos muito a fazer e a REURB avança cada vez mais. Precisamos nos capacitar e vamos em frente. Vamos sim, como se diz aí nosso amigo Marcelo, né? Tem um Brasil para regularizar. O Vamos Brasil para inteiro para regularizar. Vamos em frente. um abraço Fique então, com boa Deus aí, noite. tá, meu caro? Obrigado. Boa Obrigadão, noite, tá? pessoal. Fica com Obrigado. Deus aí. Obrigado a todos aí. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.